Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje o tema escolhido para nossa aula é a vancomicina, um dos antibióticos muito utilizados para as infecções severas do trato respiratório, na parte óssea e também cardíaca. Então eu vou explicar para vocês algumas características dessa medicação, porque ela precisa ter alguns cuidados no seu preparo, na sua administração e também na interação medicamentosa. Nós podemos encontrar a vancomicina em forma injetável, que é esse o tema que a gente vai explorar hoje, tá? A vancomicina pela via injetável endovenosa. Então, a apresentação, nós vamos encontrar em frasco, ampola de 500 miligramas, onde ele já vem com diluente dele de 10 ml. E o que nós precisamos prestar atenção nesta medicação? Primeiro, ela precisa ser infundida ou com soro glicosado ou com soro fisiológico. 100 ou 200 ml e num tempo mínimo de 60 minutos. Então, a gente precisa observar que, a partir do momento que eu tenho esta medicação prescrita, eu vou calcular a dose e devo colocar essa dose diluída num soro fisiológico ou glicosado para que ele seja infundido num determinado tempo em minutos. Então aqui, essa é a nossa primeira observação. A segunda observação, com relação à vancomicina, ela não deve ser administrada por via intramuscular. Terceira dica, a vancomicina ela não é muito coleguinha das outras medicações não, tá? Ela não combina com algumas medicações, como por exemplo, omeprazol, albumina, aminofilina. Então, muito cuidado numa prescrição para você ver se não tem nenhuma medicação que não pode se associar à vancomicina, tá? Um outro fator importante é com relação à hidratação do paciente. Quando eu falei aqui que ela deve ser infundida em pelo menos 100 ou 200 ml, significa que essa é uma orientação básica que nós temos para a infusão de vancomicina. Mas existem alguns pacientes que têm restrição hídrica, então a gente precisa reduzir esse volume de soro. Quando o paciente ele está, nesse caso isolado, ele pode ter a sua infusão em 50 ml. Aqui, o que eu preciso também prestar atenção, que na hora que eu vou preparar esta medicação, ela precisa ser administrada, infundida num tempo de gotejamento correto. Se eu acelero o gotejamento, se esse paciente recebe essa infusão de uma forma muito rápida, ele pode ter um sintoma, ele pode ter uma reação que nós chamamos a síndrome do homem vermelho. O que significa essa síndrome? O paciente ele começa a queixar de rubor, calor facial, cervical, torácico. Ele pode também apresentar prurido, hipotensão e pode levar o paciente até uma situação de choque. Qualquer reação, qualquer observação diferente que for observada quando o paciente estiver recebendo essa medicação, primeira conduta é cessar a medicação, fechar o sorinho da vancomicina, buscar uma avaliação médica para uma conduta mais correta para sanar aqui a reação do paciente e trazer uma resposta melhor para esse tratamento. Um outro fato, esta medicação ela tem o pH baixo, então por isso ela precisa seguir estas recomendações aqui de associação com outras drogas, a forma dela da diluição. E também precisamos ter o cuidado porque ela é nefrotóxica. Essa medicação, dependendo do tempo de uso, nós precisamos monitorar esse paciente com relação à sua função renal, tá? Então é importante porque a taxa de creatinina ela pode sofrer alguma alteração, uma elevação, e nós precisamos fazer o acompanhamento com relação a isso.
Com o exercício, acredito que vai ficar mais claro aqui para vocês. Eu coloquei um exercício onde eu tenho uma prescrição de vancomicina, 350 mg endovenoso, de 6 em 6 horas. O que ele está me disponibilizando? Frascos de vancomicina de 500 mg, o diluente que acompanha o frasco de 10 ml, e ele quer saber a dose. Porque esta dose eu preciso depois diluir em 100 de soro para correr 60 minutos. Então, nós vamos fazer a primeira parte do exercício, que é calcular a dose, tá? Então, nós vamos fazer aquela regrinha, lembra? Que a gente já utilizou em outras situações. Estão lembrados aqui? Frasco disponível, diluente, prescrição médica, X. Então, vamos trazer aqui para a gente trabalhar esta fórmula aqui. Frasco disponível, diluente, prescrição médica, X. O meu frasco disponível aqui é de 500 miligramas para 10 ml, que é o diluente também que eu tenho disponível. 350 é a prescrição médica, X é a dose que eu estou buscando. Vamos fazer. Aqui a nossa regrinha, 350 vezes 10, dividido por 500. Posso cortar esses zeros para facilitar aqui a minha conta. Eu tenho 35 dividido por 5, isso vai me dar 7 ml. Aqui é a dose que eu estou procurando. Vamos para a segunda parte do exercício. Nós chegamos na dose. São 7 ml de vancomicina, que correspondem às 350 miligramas que está prescrito. O que o médico está pedindo? Para colocar essa dose em 100 de soro, para correr em 60 minutos. Então, nós vamos usar a bomba de infusão para que o número de gotas seja preciso e nós vamos fazer o cálculo. Que fórmula nós usamos para calcular isso aqui? Já foi passado para vocês um vídeo de cálculo de gotejamento com tempo em minuto. Então, a fórmula que nós vamos usar é esta fórmula aqui, ó. Número de gotas por minuto é igual volume vezes 20 dividido pelo tempo. Então, é essa fórmula que nós vamos usar para saber quantas gotas dessa infusão vai correr em 60 minutos. Então, vamos lá. Volume vezes 20 dividido pelo tempo. Qual é o volume que eu tenho agora? 100 com mais 7, eu vou ter 107 ml. Os 100 do soro e mais a dose da medicação. Então, o meu volume agora vai ser esse daqui, 107 ml. Então, vamos lá. 107 vezes 20 e o tempo 60 minutos. Se eu simplificar, eu vou ter 107 vezes 2 dividido por 6. 107 multiplicado por 2 vai dar 214 dividido por 6. Quanto dá essa continha aqui? Vamos fazer aqui no canto, para a gente chegar no número de gotas que nós vamos usar. Vamos usar primeiro o 21. 3 vezes 6, 18. Vai sobrar 3. Vamos abaixar aqui o 4. 5 vezes 6, 30. Vai sobrar 4. Não tem mais nada o que descer aqui. Vem o zero aqui, vírgula aqui.
6 vezes 6, 36, vai sobrar 4. Então, aqui eu tenho 35,6, que eu vou aproximar para 36 gotas por minuto. Chegamos ao final do nosso exercício. Nesta infusão, eu tenho 350 de vancomicina, diluído em 100 de soro, para correr em 60 minutos. 36 gotas por minuto, em bomba de infusão, vai ser o cálculo que eu preciso para medicar esse paciente conforme prescrição médica. Importante frisar, com esse exemplo que nós acabamos de fazer, em todas as dicas que eu coloquei aqui para vocês, a via de administração, o preparo, atenção ao diluente, atenção que ele precisa sempre, depois de preparada a dose, ser infundido junto com um soro, cuidado com o tempo de infusão, prestar atenção na reação do paciente, porque pode ser necessário uma conduta médica, então muita atenção. E eu espero que o tema de hoje ele realmente tenha sido de muita utilidade para vocês, porque é uma medicação que a gente usa bastante no nosso dia a dia, tá? Se você achou que o nosso tema foi bom, foi legal, gostou da aula, dá um like. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve. Meu canal ele fica aberto para sugestões e fica aberto também para os comentários. Espero você no próximo vídeo. Muito obrigada, até lá!